Fala, gente boa, tudo bem ou não? Passei aqui para te contar, assim, na miúda, que o general Freire Gomes, que foi o último general do Bolsonaro, do Exército, abriu a boca e contou tudo, abriu o jogo com a Polícia Federal no depoimento que ele deu na sexta-feira. A notícia já vazou. Falei que sempre vazava um pouquinho depois, né? Já vazou o que ele contou no depoimento que ele deu para a Polícia Federal e eu vou te contar aqui nesse vídeo, porque eu sou o Ricardo Melo, sou o explicador geral da República e estou aqui para te ajudar a entender um pouco mais de política básica da básica da básica. Vamos lá? Seguinte, o Freire Gomes é esse cara aqui. Vamos começar contextualizando para você quem que é essa pessoa aqui. Esse homem foi o ex-comandante do exército do Jair Bolsonaro, o último deles, o que terminou o mandato do Jair Bolsonaro no cargo, comandando o exército, e foi o cara que teria dito não para a tentativa de golpe do Jair Bolsonaro. Pois ele prestou depoimento essa semana, na sexta-feira, ficou 8 horas na Polícia Federal prestando depoimento e abriu o jogo. Contou tudo que sabe. Ele foi ouvido como testemunha. E aí tem uma diferença. Testemunha não pode ficar calada. Entendeu? Por quê? Porque ele não é investigado, não está ali dizendo nada que possa incriminá-lo, porque ele não está sendo investigado. E aí ele foi lá e tem o compromisso, por conta disso de ser testemunha, ele tem o compromisso de não poder mentir e não poder ficar calado. É o contrário. Ele tem que falar toda a verdade. E ele, nessa condição, foi lá e falou. E falou o quê? Falou que participou sim da reunião do golpe, em que o Bolsonaro propôs um golpe de Estado para os 3 comandantes das 3 forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. Contou que ele não topou, que ele estava trazendo a informação do alto comando do Exército. Vou te explicar essa história porque é o seguinte: primeiro, é um grande furo da Gabriela Prado, que é uma repórter da CNN Brasil. Tá? A notícia foi publicada pela CNN Brasil. A Gabriela é uma repórter lá de Brasília que conversa com as fontes da Polícia Federal, com pessoas ligadas à investigação, gente que ouviu esse depoimento ou que teve acesso ao documento. E aí ela confirma, numa dessas apurações que ela fez, que o Freire Gomes realmente contou tudo, abriu o bico. Vamos se lembra que na delação do Mauro Cid, ele contou que teve uma reunião do Bolsonaro com 3 comandantes das 3 forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. E lá ele propôs o golpe, apresentou o documento que seria a minuta do golpe, que seria o decreto que ele assinaria para decretar estado de sítio no país e colocar as Forças Armadas para tomar conta, com ele, obviamente, na liderança. E também confirmou que essa reunião existiu. O Mauro Cid contou isso e o general Freire Gomes agora foi lá e falou que é verdade mesmo, que isso aconteceu de fato, que ele estava na reunião e que ele respondeu que não toparia, segundo o recado do alto comando do Exército para ele. Mas antes de responder isso, o general ele contou por que ele não tirou os acampamentos golpistas, por que ele não desmontou as barracas quando recebeu ordem da Polícia Militar de Brasília, quando a própria Polícia Federal foi lá tentar desarmar os acampamentos depois de decisões judiciais. E ele disse que não era para tirar. Como é área militar, ele comanda tudo, ninguém pode entrar dentro de uma área militar sem autorização do comandante do Exército. Por aí já começa a nossa certeza de que aquelas pessoas estavam lá autorizadas pelo alto comando. Você não consegue sequer estacionar o carro na porta de uma base militar, que vai chegar um soldado lá e vai mandar você sair. Então aquela galera que estava lá, obviamente, estava autorizada pelo alto comando do Exército. E foi o alto comando, esse general aí, o Freire Gomes, que não deixou desmontar os acampamentos, isso antes do 8 de janeiro, tá? Bem antes, ainda em dezembro de 2022, quando o Bolsonaro ainda estava no cargo. Ele teve que explicar, então, por que ele não autorizou. E ele explicou. Ele disse que foi por ordem do Jair Bolsonaro. Exatamente. O Bolsonaro é o comandante-geral das Forças Armadas, ele manda nas 3 Forças Armadas. O general, então, só tinha uma pessoa hierarquicamente acima dele, o próprio presidente da República, que foi quem confirmou, então, que realmente aconteceu essa história da reunião em que o Bolsonaro propôs o golpe para os militares.
só que os militares não toparam. Só o almirante Garnier da Marinha topou participar do golpe de Estado. O comandante Batista Júnior da Aeronáutica e também o Freire Gomes disseram que não, que estavam fora. E por quê? Porque os militares brasileiros já haviam sido pressionados pelos Estados Unidos a não aceitar um golpe de Estado no Brasil. Os Estados Unidos já tinham avisado os militares, nem pensar em dar um golpe aí, nós não vamos aceitar. E os militares brasileiros se pelam de medo para os militares americanos. E, além do mais, tem uma parceria, aí os americanos dão curso para os brasileiros, dão uma série de acessos para os brasileiros, enfim. Eles são meio admiradores do exército americano, além de tudo, além de meio quase que subordinados, tá? E aí, então, diante disso, eles falaram, não temos apoio internacional, não temos apoio dos Estados Unidos, não vamos participar do golpe. Nós estamos fora, não adianta assinar isso aí que a gente não vai entrar. Ele confirmou isso na reunião que ele... no depoimento que ele deu para a Polícia Federal, que ele realmente não desmontou os acampamentos por ordem de Jair Bolsonaro e que ele participou da reunião em que Bolsonaro propôs o golpe. Isso coloca o Bolsonaro com a boca na botija mesmo, né? Com a mão na massa, não tem jeito. É o famoso batom na cueca. Esse é um crime que tem uma lei que foi assinada pelo próprio Jair Bolsonaro. Foi o Jair Bolsonaro que assinou a Lei de Defesa da Democracia, que foi aprovada no Congresso para substituir a Lei de Segurança Nacional, que era uma lei que foi criada no tempo da ditadura militar para perseguir adversários. Então o Congresso fez uma nova lei, trocou a lei antiga pela lei nova, e quem sancionou foi o próprio Bolsonaro. Então é isso. O general Freire Gomes trouxe até agora, nesse furo sensacional da jornalista Gabriela Prado, a maior prova de que Jair Bolsonaro estava planejando permanecer no poder por meio de uma minuta golpista que ia prender o Alexandre de Moraes e que ia estabelecer no Brasil uma ditadura militar, com um capitão na presidência e um general na vice-presidência. Valeu, gente. Obrigado. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um abração e tchau.